Sejam bem-vindos à aula de número 27. E nessa aula eu quero falar com vocês sobre como driblar as maiores objeções e fechar mais contratos. Iniciando oficialmente a nossa aula, eu quero já começar mostrando para quem é essa aula. Já já eu vou falar mais de objeções, mas primeiramente, para quem que é? Gestor de tráfego que já atua no mercado de negócios locais. Você que quer se tornar um gestor de tráfego, todo gestor e profissionais do digital tem dificuldade em fechar contratos. Então, não é simplesmente para um gestor de tráfego. Essa aula está voltada para o profissional do digital. Logicamente, eu vou usar mais exemplos do gestor, mas é totalmente adaptável, certo? E aí eu já começo com uma pergunta. O que você entende sobre objeção? A ideia de objeção muitas vezes na cabeça das pessoas, principalmente, nossa, aquela pessoa teve uma objeção ali, tá? Mas ela entende algumas coisas que talvez ouviu no decorrer da vida, ou não estudou, ou não procurou de fato saber. Mas objeção não tem nada a ver com rejeição. Objeção não é rejeição. Quando alguém tem uma objeção sobre algo que você falou, ou algo que você está vendendo, ou algum serviço que você demonstrou, o interesse de vender não é rejeição. Isso nunca é pessoal também, tá, gente? Eu acho que isso é muito importante a gente lembrar, porque quando a gente fala que objeção não é rejeição, tem muitas pessoas que, além delas acharem que é uma rejeição, elas ainda acham que é pessoal. Ah, porque o cara não gostou de mim, porque não sei o quê. Não, esquece isso, coloca isso de lado. O não, ele sempre vai existir. Mas tá, como que a gente vai driblar isso? É o que a gente vai aprender nessa aula. Mas falando um pouquinho mais sobre objeção, além dela não ser rejeição, objeção é o sinal de confusão. Entenda isso, confusão. O que é essa confusão, Matheus? Toda pessoa que está com a mente confusa, ela não toma decisão nenhuma. A ideia principal, ela não toma decisão, ela não tem nenhum tipo de ação, ela fica travada. A confusão faz as pessoas ficarem travadas. Então eu já falo para você, ó, o que no caso, esse sinal de confusão? Pode ser por preocupações com resultados. Você, gestor, você, profissional do digital, pode passar uma imagem de que ele fala assim, ó, por exemplo, ele já teve experiências passadas em que ele não teve tanto resultado. E aí ele fala, meu, e agora? Como que eu vou garantir que você me dê resultado? Preocupação com a entrega, porque possivelmente ele já teve algum profissional lá atrás que prometeu e não entregou. Aí ele fala, meu, e agora? Será que vai me entregar? Muitas opções de concorrentes. Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. É muita gente falando de tráfego, de não sei o quê, de social media, de digital, de marketing digital. É tanta gente se tornando especialista do dia para a noite. E aí a cabeça do dono fica maluca. Medo de se expor ao risco. Os donos de negócio, eles já começam a sentir essa ideia. Então, isso aqui tudo tem a ver com objeção. Preciso que vocês entendam o que de fato é objeção, para a gente sair do patamar zero e começar a entender como destruí-las. Tá bom? Perguntas, lembrando aqui, ó, quando alguém começa a fazer perguntas para ti, ele não está rejeitando você. Essas objeções não são rejeições, tá? Essas perguntas, sim, é ao contrário, ela demonstra que o dono tem interesse totalmente no que você está falando, tá? Apenas lembretes que algo ainda não fez sentido, essas perguntas. Ele está começando a entender que talvez ele precise de você, mas você precisa ainda mostrar para ele algum valor, alguma coisa diferente, tá? Então, entendendo o que é objeção, deixa eu ver o comentário aqui. Boa tarde, Janice, tamo junto. Boa tarde, Josi. Boa tarde, Ravi, Júlia, gestor. Bora, bora, bora. Então, você entendendo essa ideia, você já começa a eliminar os medos da cabeça. Próximo passo. Existe essa ideia aqui, que é uma das que eu acredito até, inclusive, Josi, você está aqui online. Você deve passar muito com isso aqui. É o seguinte, e quando você não obtém respostas, isso também é um tipo de objeção, você tem que quebrar. Só que, gente,
Vamos entender, tá? Essa parte aqui é muito importante que eu preciso que vocês entendam e saiam da casinha. O que que é sair da casinha, Matheus? É fazer coisas diferentes do que as pessoas já estão fazendo. Pensa comigo, seu prospect é bombardeado todos os dias com ligações, todos os dias com mensagens, todos os dias com tentativas de contatos pelos gestores de tráfego, pelo social media, pelo marketing, por agências, por tudo, todo dia. E aí chega você, vou enviar uma mensagem, eu vou ligar, vou fazer, fazendo a mesma coisa que a manada faz. O que que vai acontecer? A tendência é ele te rejeitar. Essa é uma tendência. Essa é uma tendência grave, grande. É ele rejeitar você, você chegando ali, ele vai te rejeitar. Então, qual que é a ideia principal? É você entender que você tem que fazer algo diferente, tá? O que que isso gera na cabeça do dono do negócio? Ó, primeiro, vulgariza o mercado. Esse tanto de gente, sabe essas lives que os grandes players do mercado faz? Ó, agora você vai ter que fazer ligações, você vai ter que entrar em contato com o seu quem, não sei o que, não sei o que. Meu, eu não sou contra, tá? Mas eu acho que é o seguinte, o cara precisa se preparar melhor. Porque dentro de uma venda precisa existir uma preparação. Porque ele chega totalmente despreparado só porque um cara falou para ele e ele acha que ele já tá bom e ele vai só vulgarizando, desvalorizando a profissão, porque ele não é especialista em nada e ele tá falando que é. Então vamos entender isso aqui. Primeira coisa negativo que tem nisso. Vulgariza o mercado. Ele deixa a cabeça do dono do negócio assim, ó. Nossa, todo mundo faz esse negócio. Vulgarizou. Todo mundo. Uma coisa que é um negócio muito simples de fazer. Fácil. Nossa, olha, facinho. Qualquer um faz. Desvaloriza a profissão. Sabe quando você chega no prospect e fala para ele é X? E ele fala, nossa, está muito caro. Tem um cara aqui que me ofereceu por R$ 200. Desvaloriza. Porque o cara tá louco por causa disso aqui, ó. Somente. Ele não quer saber de futuramente mandar a empresa dele para o mercado. Ele não quer saber de fato performance. Não, ele quer simplesmente preço. Ele quer ganhar o jogo do preço. E quem corre o jogo do preço, meu, jamais chegará a disputar o jogo do valor. Esse cara está excluído do mercado do valor. Cria-se uma aversão por parte dos donos. Os donos olham aquilo e falam: Meu, que tanto de gente falando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa. Esses dias eu prospectei uma pessoa, uma menina de esteticista, e ela falou: Esses dias não, deve fazer uns 7, 8 meses. Ela falou para mim assim: Matheus, sabe por que eu te dei atenção? Porque você falou para mim coisas que nunca ninguém tinha falado. A maioria dos gestores que chegaram até mim, agências, a mesma coisa sempre. Parabéns pelo seu perfil. Ótimo. Nossa, seu perfil está. Nossa, olha, você faz isso. Não, meu, para com isso. Todo mundo faz isso. E entende uma coisa, tá? Às vezes o que eu faço hoje, daqui a um mês, já não funciona mais. Você precisa se adaptar às mudanças do mercado. Você precisa se modernizar, vamos dizer assim. Não adianta você ficar parado ali e falar, não, não, vou usar isso aqui para sempre. Esquece. Esquece. E por último, e somente mais um me enchendo o saco. Desculpa, é somente mais um me enchendo o saco. Essa é a cabeça do dono. Lembrando, um caso para vocês. Existem empresas nos Estados Unidos que já colocaram, aqui no Brasil não vi ainda, mas nos Estados Unidos que já colocou na bio. Não precisamos de gestor de tráfego. Na bio. Tão feio que está esse negócio. Tão banalizado que está isso. Aí eu vou chegar, vou fazer ali, vou chamar 1 milhão de pessoas. Meu, calma aí, define primeiro, cria fluxos, crie, monta o teu ICP, define as estratégias, o que que você vai fazer, para onde que você vai, qual que é a meta, qual que é a ideia principal. Porque os donos de negócios hoje, eles estão cansados da mesma proposta. É a mesma proposta. E detalhe, como eu já falei em cima, eu falo de novo, faça o que ninguém está fazendo. Começa a perceber no mercado o que está acontecendo. Começa a perceber no mercado lacunas que existem. Antigamente era fácil fazer, por exemplo, eu até cheguei a usar um pouco essa estratégia, mas não deu tempo de ser bem, vamos falar assim, alinhada. Por quê? Porque começou a banalizar. O que acontece? Você criava um grupo, chamava donos de negócio para aquele grupo e dava ali consultorias gratuitas para eles.
de negócios, voltando um pouco mais, fazendo aqui, fazendo aquilo outro, ó, você pode fazer isso aqui, você pode... Era batata. O dono, ele iria te contratar. Um contratava, o outro também, ia começando a fazer aquele negócio. Hoje, você monta um grupo de empresa, o que vai encher de gestor de tráfego lá dentro, você não tem noção. Então, você tem que ser muito selecionável, entende? Entender um pouco mais essa ideia para gente, para você sair da manada, do que todo mundo está fazendo e fazer o que você não, que ninguém pensou. Mas não precisa você inventar uma roda. É preciso apenas você prestar atenção nas lacunas do mercado. O que que esse mercado está precisando que ainda ninguém percebeu? Peraí, vou fazer uma cold call, vou fazer uma ligação, uma cold call aqui só para entender. Tá, eu senti que eu tive uma leve. A pessoa me rejeitou. Tá bom, mas por quê? Desculpa, ela teve uma objeção. Mas por quê? Será que eu falei o que todo mundo está falando? Será que eu mais uma vez fui o mesmo, mais um no meio dos bois, vamos dizer assim? Ou eu fui o diferencial? Gera valor. Gerar valor. Esse é o segredo principal. Vamos lá. Lembre-se, aqui já começo a parte um pouco mais falando mais especificamente da objeção em si. Para você vencer uma objeção, você precisa de 3 passos. Lembre-se disso, porque a objeção ela precisa, não tem como você vencer a objeção de outro jeito. Ela precisa ser em 3 passos. Primeiro passo, identificar. Segundo passo, isolar. E terceiro, destruir. O que é a ideia aqui? Matheus, o que é o identificar? Você vai começar a falar com a pessoa. Identificação é você saber fazer perguntas, inicialmente. Nas perguntas, você vai identificar algum tipo de objeção dela. Olha, você já vai começar a entender um pouquinho qual é o problema maior. Ah, porque eu abri a empresa agora e eu estou com um orçamento um pouco baixo. Orçamento baixo. A primeira objeção constatada numa pergunta. Ah, então, porque eu tinha uma empresa que trabalhava para mim, mas nossa, eles só me sacanearam em resultados insatisfatórios passaram. Essa é outra. Você vai começando a identificar. Identifica tudo. Faz perguntas, identificando, faz perguntas, é o processo. Beleza, você terminou de fazer a sondagem, você vai fazer o processo de isolamento. O que é o processo de isolamento? É simplesmente você gerar de fato na pessoa. Você vai simplesmente, nessa parte do isolar, é a parte que você tem que calar a boca. Desculpa a grosseria, mas é a parte que você tem que fechar a boca. É a parte que o gestor ou o profissional de marketing ele precisa fechar a boca. Justamente por qual motivo, Matheus? Essa parte de isolamento, ela depende de uma resposta clara e verdadeira do prospect. Ela depende de uma resposta muito verdadeira, porque é o seguinte: quando você identifica objeções, não quer dizer que as objeções que você identificou através de respostas de prospect foram verdadeiras. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele pode ser que, inclusive, isso é um dado de vendas, é um dado assim bem alarmante, que 90% das objeções iniciais são mentira, é falsa. Então, assim, ó, entenda uma coisa. Quando você faz perguntas, mesmo você sabendo fazer perguntas, você tem que ter o discernimento de entender se o prospect está mentindo ou não. E como que você faz isso? No isolamento. Aqui no isolamento você descobre. Boa parte. Como que é isso, Matheus? Tá bom. Ó, seu... Dona Maria, conversei contigo, eu entendi o seu negócio, eu percebi que existem alguns detalhes que a gente pode fazer para que isso venha a, a de fato alcançar os objetivos, tá? Mas inicialmente eu quero te fazer uma pergunta. Eu entendi que até agora você colocou para mim que o seu orçamento é baixo e também você já teve experiências com outras agências, ou que seja com outro profissional. Hoje, o seu medo e o seu orçamento baixo é apenas isso que te impediria de fechar uma parceria comigo? Ou existe mais alguma coisa? Sabe esse silêncio que eu fiz? É exatamente o que você tem que fazer. É aí que você tem que ficar quieto.
Porque se você começar a falar, existe uma parte do cérebro da gente que ele quer ficar dando explicações. E as explicações, e quanto mais você tenta se explicar, inconscientemente as pessoas percebem que você está totalmente inseguro. Quando você pergunta e espera uma resposta, em um silêncio, olhando no olho da pessoa, é inconsciente também. Você ativa o princípio da congruência. Esse princípio faz com que ela possivelmente vá falar a verdade para você. Se for só esses dois, ela vai falar exatamente isso. Eu só preciso confiar em você e eu preciso saber se você tem um plano personalizado para o meu orçamento. Acabou. Você só tem aquelas duas, você identificou e já isolou. Fechou. Você sabe que se você resolver esses dois, você vai poder passar para o três, que é destruir. Mas vamos voltar. Se ela falar para você, e normalmente acontece. Olha, Matheus, olha quem for. É o seguinte, sim, porém tem um problema também, que eu tenho uma sociedade aqui, e aí eu preciso falar com meu sócio e tal, porque aí ele não tá aqui hoje, ele volta só o mês que vem, que ele tá viajando e tal. Tá entendendo como que o processo de isolamento é muito importante? O processo de isolamento é o mais importante. Porque às vezes, quando você não identifica direito, entendendo que a identificação pode ser falsa, você traz para o processo de isolamento, o isolamento é como se fosse uma prova real se a tua identificação foi correta ou não. Sabe quando você multiplica 2 vezes 2 é 4? E aí depois, para você tirar a prova real, você tem que fazer a conta inversa. 2 dividido por 2. Não, é 4, sei lá. É isso. Você tem que fazer o inverso. Você tem que trazer a pessoa no inverso. O que que é isso aqui? Você identificou, passou para baixo, você isolou. Isolou da forma correta? Aí sim ela mostrou para você no isolamento em que apareceu mais uma. Quem que é mais um? Qual que é a terceira? O sócio dela. O que ia adiantar se você identificasse só as duas inicialmente, passasse para o isolamento, isolasse aquelas duas, você não ia conseguir destruir. Mesmo que você destrua as duas, ela ia vir com uma terceira depois. Então, inicialmente, pense nisso, gente. Objeções não faz sentido você deixar para quebrar depois. Quebre na hora que você identificar. Pá! Para que o problema morra ali. Quanto mais tempo você demora para quebrar, por exemplo, se a pessoa tem objeção de preço. Ah, é muito caro. Nossa, teu negócio está muito caro, tá? E, logicamente, em que pensando por um lado mais performance, vamos falar assim, de performance, não é todo cliente que é para você. Não são todos os clientes que são para a gente. Tem cliente que ele vai simplesmente desmerecer o teu trabalho, ele não vai fazer sentido para você, ele não vai ter valor no teu negócio. Matheus, mas ele está me pagando R$ 1.000. Foda-se. Não faz sentido. Ele vai te dar mais problema do que o que ele está te pagando mensal. Então entenda isso, tá? A partir do momento que você entendeu isso, você sabe se o cliente fez sentido ou não. Tá. O cara tá com essa objeção de caro. É aquela grande pergunta que eles ensinam a fazer, mas caro, o que é caro para você? Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer quando o cara fala que tá caro, quando o cara fala que acha que é caro, ou quando você nem falou o valor, principalmente aqui, ó, você nem falou o valor, o cara já tá questionando o valor, preço, tal, tal, tal. Sabe o que a maioria dos vendedores fazem? Vocês vão saber disso, porque muitos vendedores, muitos de vocês já passaram por isso aqui. Eles não falam valor. Deixa o valor por último. E se a minha objeção é valor, e o meu vendedor que está vendendo para mim, ele deixa por último, o cara se ferrou na negociação comigo. Sabe por quê? Porque ele já identificou que a minha objeção é valor, é preço, desculpa. E se a minha objeção é o preço, eu quero saber o mais rápido possível. Sabe por que isso é vantagem para o vendedor? Porque você vai ter tempo hábil dentro de uma negociação ou de uma prospecção ou de qualquer etapa do funil que você tiver para negociar valores com o cara ao invés de preço. Porque você pode, por exemplo, ó, mas qual que é o teu preço? Tá bom, é R$ 1.000 mensal. Nossa, tá muito caro. Calma aí, vou te explicar. Você está no começo da negociação ainda. Você consegue gerar muito valor para o cara. Ó, é isso que vai rolar. A partir disso, eu te dou uma consultoria daquilo. Isso aqui você vai ter contato com a minha equipe. A minha equipe vai estar inteiramente 24/7 de suporte com você. 24 horas por dia, 7 dias na semana de suporte contigo. Você não vai ter
problemas com essa parte mais. Vai ser um negócio que vai sair das suas costas, o peso que a gente vai deixar tirar das suas costas e carregar com a gente. Você vai ter muito mais tempo para pensar no seu negócio. Tá vendo como que é? Se eu tivesse falado isso primeiro, e aí depois eu falo, é R$ 1.000. Ele ia esquecer tudo que eu falei, gente. Tudo, tudo, tudo. O valor que eu criei aqui não faz sentido depois para ele. Ele ia pensar no R$ 1.000. Ah, nossa, R$ 1.000? Nossa, é muito caro. Acabou. Você perdeu a negociação porque você não soube identificar. Identifique, isole, destrua. A parte da destruição é fácil. Porque você isolou, você identificou, isolou, você sabe qual é. Parte para cima. Ah, é preço. Entenda que às vezes uma empresa ela está disponível a pagar até X. Se fizer sentido para você, crie um pacote mais leve para aquela empresa, crie uma solução personalizada para aquela empresa de uma forma em que não vai te prejudicar, mas vai ajudar ela também. Você vai ganhar ponto nesse mercado, e eu vou te falar uma real, tá? Que eu mais gosto de fazer com empresas. Mesmo se eu percebo que eu não vou cobrar o contrato inteiro, o valor inteiro do contrato, eu entendo quem é a empresa primeiro. Essa empresa vai me ajudar nas indicações? Essa empresa vai me ajudar relacionado ela não vai me dar problemas com relação a alguns fatores em que a gente avalia inicialmente? Ela vai ser uma pessoa que, de fato, faz sentido para eu fazer isso aqui? Você tem que avaliar. Se não fizer sentido, não, esquece, tá? Esquece. Eu já cheguei a aumentar valores dentro de um orçamento para um cara que eu percebi que o cara na primeira, na reunião de entrada ele já estava me dando problema. Desculpa, na reunião de proposta ele já estava me dando problema. Ele já era aquele cara que não me deixava falar, ele só ele sabia. Eu falei, cara, quer saber? Dobrei o valor. Coloquei lá em cima. Oh, nossa! Aí eu fui apresentar para ele, mas está muito caro. Eu falei, cara, infelizmente esse é o valor nosso. Esse é o nosso valor, a gente trabalha dessa forma. Eu não queria fechar com ele, gente. Às vezes você fala assim, ah, mas é dinheiro que move. Não tem como, se o dinheiro te mover. Se o dinheiro te mover, quando você não tem dinheiro, você não consegue fazer nada. Dinheiro não pode mover nada. Você tem que mover pelas suas próprias pernas, vontade e tudo mais. Então, quando você entende que, nossa, brilhou os meus olhos esse valor, tá, mas vai fazer sentido? Manda bala. Se não fizer sentido, cuidado, porque esse cara de 1.500, 2.000, R$ 3.000, ele vai te dar mais problemas do que dinheiro. Então, vai nessa. Vamos para frente. As 4 grandes objeções, aqui que eu queria chegar também. Agora vocês já identificaram, já conseguiram saber como isolar, identificar e destruir. E aqui eu vou passar para vocês quais são as 4 grandes objeções dos donos de negócios para que vocês mais encontram no dia a dia, tá? Isso eu falo baseado na minha experiência também. Bora. Primeira, orçamento limitado. Acabei de falar dela. A maioria dos negócios, gente, não tem orçamento disponibilizado para marketing. Entenda que você está entrando em um mundo, no caso, o dono do negócio, principalmente aquele que não está no digital ainda, ele está entrando num mundo diferente. Ele está acostumado com o antigo, ele está acostumado com o negócio tradicional, com a panfletagem manual. Ele não entende muito bem que como que você vai fazer a cabeça dele entender que o orçamento precisa aumentar e que ele precisa direcionar mais grana para aquela parte da empresa para que venha dar resultados para o negócio dele. Exatamente aqui. E aí, o que que eu coloquei para vocês? Destaque o retorno sobre o investimento. Mostrar como o tráfego pago pode trazer mais clientes e vendas, gerando lucro para compensar o investimento inicial. Isso é importante. Você mostra como o tráfego pago pode trazer mais clientes. Você gera na cabeça dele que, de fato, faz sentido talvez investir nisso. Outra coisa, ofereça opções flexíveis. Essas opções flexíveis têm tudo a ver, está totalmente interligado com o nosso pacote personalizado. É você não ter preço final para o cara sem conhecê-lo. Primeiro conheça a ideia. Se ele tem um orçamento limitado, conheça. Saiba quem que é o cara, quem que é a pessoa, quem que é a empresa, quanto ele está disponível a investir em anúncios. Se o cara fala, eu estou disponível a investir R$ 1.000 em anúncio, obviamente ele vai ter mais ou menos essa mesma quantia para pagar você.
Entenda isso. Ah, mas ele só tem R$ 200 em anúncio. Então, gente, nem comece o trabalho. Começa a pensar, entendeu? Criar pacotes personalizados que se sentem no orçamento do cliente, que faz ele sentir que, nossa, isso aqui fez sentido para mim, mostrando que você pode adaptar suas estratégias para atender às suas necessidades financeiras. Bom, a segunda objeção, e isso aqui é muito importante você saber, é o cara que ele tem imaturidade digital. Sabe aquele cara que ele não sabe de nada, ele tem simplesmente uma ideia na cabeça de que o digital não funciona, de que ele está acostumado com a vida que ele tem ali, o negócio dele tá bom, ele sabe que tem que melhorar, mas ele não sabe por onde, porque ele não conhece. Então, o que você tem que fazer quando o cara tem essa imaturidade digital? Explique os benefícios de forma clara. Seja objetivo. Mostre como o tráfego pago pode ajudar a empresa a ser encontrada no online, atrair mais clientes e gerar mais vendas. Use exemplos e histórias de sucesso para ilustrar esses benefícios. Esses cases de sucesso faz muito sentido. Ah, eu sou um gestor novo, tudo bem, não tem problema. Mas se você já tem algum case, alguma pessoa falando alguma coisa, tira um print, manda para ele, faz uma apresentação de fato que faça sentido para ele e que gera valor. Ele vai começar a entender, nossa, teve resultado mesmo? Olha que legal. Como que é isso aqui? Como que é? E faça uma venda consultiva. O que que é isso? Uma venda que você ensina a pessoa. Sabe aquele negócio que você está ensinando ela a fazer, a como funciona, dá uma consultoria ali. Porque quanto mais noção o cara tem do negócio, melhor é e mais fácil de fechar contigo. 2, ofereça suporte e treinamento. É aqui que entra. Esteja disposto a ajudar o cliente a entender melhor marketing digital, oferecendo dicas, guias ou até mesmo treinamento para que se sintam mais confortáveis em tomar decisões precipitadas. Meu, isso é muito importante. Quando você disponibiliza um tempo para que a dor do teu cliente, do teu futuro cliente, é sanada, ele vai entender o seguinte, ó, ele vai criar uma empatia, um rapport com você. Meu, esse cara presta atenção no meu trabalho, esse cara entendeu a parada, esse cara tá me ajudando. Ele vai cair para cima, dificilmente ele não fecha contigo. Terceiro, já possui um especialista. Sabe aquele cliente que você prospecta e ele já fala assim, ah, mano, eu já tenho um cara que faz para mim aqui. Exatamente. O que que você vai fazer? Demonstre diferencial. Destaque o que torna especial, o que o torna, o que você, qual é o diferencial seu no mercado? Como sua experiência, habilidades e conhecimento atualizado. Mostre como sua abordagem pode trazer resultados ainda melhores para a empresa dele. Entenda que, logicamente, se ele tem, ele confia. Se ele confia, dificilmente ele vai trocar. Mas você dando dados, colocando a exposição do dono do negócio, talvez faça criar uma, sabe aquela pulguinha atrás da orelha que eles falam, ó, nossa, tem uma pulga atrás da orelha. Exatamente isso, ele vai começar a pensar. Apresente resultados e case de sucesso. Compartilhe feedbacks de outros clientes satisfeitos que alcançaram resultados com seu serviço, destacando como você pode fazer o mesmo por eles. E eu já falo aqui, muitos donos de negócio, mesmo tendo especialista, eles estão tristes com o cara, não tem resultado. Muitos, tá? Porque justamente por essa massa que entrou no mercado. E o quarto, resultados anteriores insatisfatórios. Esses resultados anteriores aqui é um trauma que o dono do negócio vive, porque ele já contratou, não deu certo. Ele contratou, pode ser que tenha mesmo que resultados insatisfatórios, mas pode ser que a pessoa nem entregou. Hoje, eu faço reuniões com pessoas que a pessoa simplesmente cobrou o tráfego e sumiu, desapareceu. Aí eu entro na conta de anúncio da pessoa e falo, mas cadê? Não, não tem. Simplesmente. Ele colocou na conta dele, fez outra coisa com a grana e saiu. Aí você fala, meu, que mercado ridículo. Mas é bom pra gente que quer prestar um serviço bom, porque você tem muita oportunidade no mercado. Entende? Analise os problemas anteriores, faça perguntas, entenda as dificuldades que surgiram e explique como você superará esses obstáculos, usando estratégias diferentes e aprendendo com os erros passados. Lembre disso aqui, faça perguntas para você entender. Oferecer garantias e metas realistas. Isso aqui, gente, depende, tá? Seja cauteloso nisso. Não vai dar, nossa, eu prometo resultado. Não, vai com calma. Vai com calma. Estabeleça expectativas realistas e mostre que você está disposto a se comprometer com o sucesso do cliente. Ofereça garantias de desempenho. Você vai alcançar mais pessoas, que mais pessoas vai ver os negócios dele ali, que mais pessoas vai chegar até ele. Ok, mas resultado a gente não promete. E você irá entregar resultados positivos. Até aqui, entendeu? A gente já está finalizando.
Eu quero só falar 4 motivos pelos quais o gestor se perde e faz com que a venda vá para o ralo. Primeiro, falta de conhecimento técnico. Gestor que entra na guerra despreparado, eu já dei esse exemplo. É como se ele escrevesse uma plaquinha aqui no peito falando, ó, sou novato, não atire em mim, não me mate. Você precisa entrar para a guerra, filho. Cabeça, corpo, como é que é aquela música? Cabeça, ombro, joelho e pé. É exatamente daquele jeito. É tudo. É fazer, é arregaçar. Arregaça as mangas e vai para cima. Segundo, falta de crença no produto. Você não acredita que o teu produto vai fazer diferença na vida do dono do negócio. Não venda. Porque se você for vender alguma coisa que você não acredita, não vai fazer sentido. As pessoas sentem. Em vendas, todo sentido é percebido. Tudo. Qualquer coisa que você for falar, que você não botar confiança na sua fala, as pessoas percebem. Então entenda isso. Entenda isso. Descontrole emocional. Sabe quando o prospect faz perguntas e o cara fica perdido? Ele fala, meu, o que eu vou falar agora? Ai, ai, e agora? Acabou. Você já demonstrou que você não entende do teu produto, você não tem conhecimento técnico, você não acredita no produto, ferrou a venda. E o quarto, medo de perder a venda. Gente, entende uma coisa, até deixei uma frase para vocês. A única razão pela qual um guerreiro vive é para lutar. E a única razão pela qual o guerreiro luta é para vencer. Não faz sentido você entrar numa negociação achando que você vai perder o jogo. Não faz sentido você entrar numa negociação achando que você não vai fechar a venda. Não faz sentido você não acreditar nessa venda mesmo antes dela acontecer. Entra no jogo para ganhar, mentalidade rica, mentalidade de milionário. Entra no jogo para ganhar, não entra no jogo para perder. Desculpa, não entra no jogo para não perder. Entra no jogo para ganhar. Quando você entra com esse propósito, com essa ideia, eu tenho certeza, isso é fato, a gente já sabe, que tudo começa a se encaixar, tudo começa a dar certo, tá? Então, nesse momento, eu finalizo a aula de hoje. Sei que foi em torno de 35, 37 minutos, mas é algo muito claro que eu queria passar para vocês, deixar algo muito assim, de cara, um valor específico para vocês. Obrigado pelo comparecimento de vocês. Estamos juntos, pode contar comigo. A aula de hoje, driblando objeções, eu tenho certeza que acrescentou muito na cabeça de vocês. E vamos para cima, tá? Quem tiver interesse, só me pediu o documento em PDF no PV e eu estou à disposição. Tamo junto, gente. Abração, fiquem com Deus e é nóis.